Olá, sou o professor Charlton. Essa é mais uma aula de Fundamentos Filosóficos da Educação. Hoje a gente tem um tema, vai trabalhar o tema sobre a filosofia ou a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani. A gente já vem aprofundando a respeito dessa temática, é um tema de extrema importância, aonde as escolas, a educação brasileira ainda não vem utilizando de forma significativa, mas aqui a gente vai tangenciar, vai mostrar agora, por dentro da teoria de Saviani, a sua importância, de que maneira essa filosofia, essa pedagogia, ela pode favorecer para o crescimento, para o desenvolvimento da educação no Brasil. Então, eu inclusive fiz aqui alguns slides para a gente ir acompanhando pontualmente como é que se dá essa filosofia ou essa pedagogia. Tanto faz nessas duas perspectivas, porque na verdade o que Demerval Saviani quer mostrar, quer nos trazer, é uma filosofia da educação ou uma pedagogia histórico-crítica. Então, aqui tem a temática, pedagogia histórico-crítica, teoria que vai da prática ao contexto escolar, e aqui já está pontuado, é aquilo que eu já disse no início, que é um marco na educação brasileira, porém pouco praticada no cotidiano escolar. E aí, por que ela é pouco praticada? A gente começa a falar a respeito disso. Ela é pouco praticada também porque ela é pouco entendida. Ela é uma teoria que não é muito fácil em termos de entendimento geral, comum. Ela é uma teoria que precisa você aprofundar em relação aos seus conceitos, tem que trabalhar suas nuances teóricas, conceituais, num sentido mais pormenorizado, porque se não trabalha dessa forma, essa teoria, esses conceitos, eles acabam se perdendo de alguma maneira. E aí, aquele professor, aquele educador, ou mesmo formador, que queira entender toda essa teoria, se não trabalha por dentro desses conceitos, acaba não entendendo. Aí, consequentemente, por ter essa complexidade, por não ser acessível em uma linguagem corriqueira, numa linguagem comum, se não for por dentro dessa teoria, então os professores acabam que não utilizando de modo geral, os educadores não utilizam de forma geral. Mas para a gente situar aqui a discussão, eu coloquei aqui justamente a temática nesse sentido, para a gente estar analisando. Vamos passar aqui para o próximo ponto, só para a gente ir entendendo essa teoria. Então a gente tem aqui os seguintes elementos: fundamentos epistemológicos, no método dialético de elaboração de conhecimento e na teoria histórico-crítico-cultural. Bom, esse é um dos títulos que a gente vai estar trabalhando. Eu destaquei alguns pontos justamente para a gente ficar trabalhando de forma específica como é que se daria isso. Então vejam só, os professores muitas vezes imbuídos de propostas acabam que confundem a natureza específica da educação. O que isso quer dizer? Acaba confundindo a natureza específica da educação. Ora, aquilo que já foi discutido, inclusive, em outros momentos, que a educação ele tem um viés, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. A finalidade específica da educação é colocar o indivíduo na realidade social, existencial. Então, esse é o pressuposto fundamental da educação. É levar a criança, desde criança, esse indivíduo, esse sujeito, para os conhecimentos, para uma discussão mais profunda da realidade, para que ele entenda, para que ele compreenda essas especificações da sociedade. Então, muitos professores, eles têm essa proposta, mas às vezes confundem essa proposta última da educação com outros discursos, com outras narrativas que se envolta em relação a esse ponto da educação. Então, o que é importante? O que é interessante? É interessante que esse professor ele tenha condições de entender qual é realmente a natureza específica da educação. Esse é o primeiro ponto que Demerval Saviani coloca, e é nesse ponto que eu quero trazer.
eu vou destacando aqui justamente para você ver a natureza da educação nesse sentido. Que, evidentemente, não é algo simples, é algo complexo e tem diversas interferências. A principal dela, que Demerval Saviano coloca, é justamente a precariedade da formação, é a deficitária condição dos formadores ou das universidades de trazer uma boa qualidade nessa formação. Talvez esse seja o principal ponto que Demerval Saviano aponta. É claro que existem outros, né? Por exemplo, carga horária excessiva para os educadores, tem a não disponibilização de tempo para que ele se prepare, para que ele estude e para que, consequentemente, ele avance nessa formação continuada. Então, são uma das problemáticas que envolve essa questão da educação, mas talvez o principal mesmo em relação ao não entendimento dessa natureza da educação, segundo Demerval Saviani, é por você não ter uma boa formação, ou uma formação precária, uma formação deficitária em termos de qualidade, em termos de aprofundamento, para que, consequentemente, você entenda essa questão da educação em sua natureza. Avançando aqui, o que é que ele vai dizer em relação ao educador? Conhecendo a teoria que sustenta a sua prática. Será que os educadores realmente conhecem as teorias que sustentam a sua prática? Esse é o ponto, né, que está sendo destacado, eu coloquei em destaque aqui, exatamente para a gente ver. Isso pode, na verdade, se ele conhece a sua teoria, se ele conhece as teorias que predominam na sua prática, ele tem condições, consequentemente, de transformar o ambiente escolar, transformar o ambiente educacional. E se transforma o ambiente escolar educacional, ele pode, com certeza, também transformar os aspectos sociais. Pelo menos é nessa perspectiva que Demerval Saviani aponta em relação à teoria, à sua pedagogia histórico-crítica cultural. Então, vejam só, essa é a ideia, né? Esse é o foco, é o que ele almeja em relação a ter uma educação que consiga transformar esse ambiente escolar. Inclusive, não só a ele, em termos de educador, mas também aos alunos, os seus colegas, os gestores, as pessoas que estão em volta da educação, pais, enfim. Então, tudo isso está nessa condição, inclusive, de conscientização, que é tão importante, é tão cara, tanto na teoria de Saviani, como também em outras teorias, como a de Paulo Freire e outros pensadores. Então, essa é a ideia, é a transformação do ambiente escolar. Dando continuidade, e a gente vendo aqui os pontos importantes dessa teoria, vamos começar a entrar propriamente no que diz respeito ao conceito desse pensamento, dessa pedagogia. Então, os pontos essenciais da pedagogia histórico-crítico primeiro, quando a gente fala histórico-crítico, a gente está colocando duas palavras aí para definir o pensamento ou a filosofia de Demerval Saviani em relação à educação. Aí, por que histórico? Porque ele tende a interferir na sociedade. É uma construção de interferência na sociedade. Então a gente vê aqui que o termo vem justamente para essa perspectiva, porque nessa perspectiva a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua transformação. É aquilo que a gente falava no parágrafo anterior, que de fato a educação ela deve ter esse foco, esse viés para uma transformação, partindo evidentemente do educador. E isso se dá observando a sua historicidade, ou a sua história, a história enquanto sujeito, participante dessa sociedade e que tende, dentro dessa sociedade, transformar esses pressupostos sociais. E por que crítica? Ora, porque tem a possibilidade de conscientização. Tem o viés da conscientização. Uma vez entendendo esse processo histórico na qual estou inserido socialmente, inclusive de transformação, na qual eu sou sujeito transformador, eu também tenho que fazer isso de forma consciente. Como é que eu faço isso, essa transformação consciente? Ela é exercida a partir de uma concepção aonde a sociedade ela interfere na educação.
Uma vez interferindo na educação, a educação pode, a partir dessa historicidade crítica, também interferir na sociedade. Então, é uma via de mão dupla, onde acontece essa interferência histórica, crítica, que nesse sentido, se construa uma educação razoável, plausível em termos de sociedade e transformação dessa sociedade. Continuando, a gente vai encontrar aqui de que forma essa pedagogia, essa filosofia pedagógica, essa filosofia educacional de Demerval Saviani, ela se encontra em termos metodológicos. Então, objetivamente, o que ela quer? Ela quer resgatar a importância da escola. Resgatar a importância da escola. Parece uma coisa óbvia, mas não é assim. A escola, por algum tempo, e pelo sentido de desvalorização, por uma dificuldade das pessoas entender o real papel da escola, dos seus educadores, dos seus professores, ela vem tendo uma desvalorização. Então, essa desvalorização, ela, na verdade, vai perdendo esse protagonismo social e, consequentemente, ela vai se transformando em algo desorganizado, em algo que não está realmente condizente com os processos sociais, que não está coerente com os acontecimentos sociais, com a realidade social. Então, o primeiro ponto dessa pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani, em termos metodológicos, é, de fato, fazer um resgate da importância da escola. E, consequentemente, esse resgate não deve acontecer de forma aleatória. Ele vai acontecer no sentido de reorganização. Então, eu tenho que reorganizar a escola. Essa reorganização, ela, evidentemente, só pode ser a partir de uma sistematização da escola. Essa sistematização é seguindo paulatinamente os passos, os pressupostos fundamentais que essa escola tem para acontecer essa reorganização, e aí sim acontece, por sua vez, esse reconhecimento, esse papel da escola, resgate da escola, nesse sentido que Demerval Saviani coloca. Bom, para isso, como eu já coloquei, tem que seguir essa função sistemática. E essa função sistemática ela se dá a partir de alguns passos, que não pode deixar de lado. Eu vou aprofundar mais esses passos, mas inicialmente eu quero dizer que esses passos eles passam necessariamente pelos seguintes, que é pela prática social, é o primeiro passo. Isso quer dizer o seguinte: quando você se deparar com um indivíduo, com um aluno na escola, no processo educacional, ele tem que estar dentro de uma perspectiva da prática social. A prática social vinculada a esse conteúdo, o conteúdo vinculado a essa prática social. O sujeito não é um sujeito dissonante da sociedade. A sociedade não está dissonante ao sujeito. O aluno, o educando, ele é participante, ele é coparticipante dessa sociedade. Então é nesse viés, é nessa conjuntura, é nessa ligação que se dá essa prática social. Seria o primeiro passo, eu vou aprofundar um pouco mais adiante. O segundo passo é a problematização. Eu vou destacando aqui, o primeiro passo, que é a prática social, o segundo é a problematização. Isso quer dizer nada mais, nada menos do que você fazer algumas indagações na sua prática docente, na sua formação teórica, na sua formação, naquilo que você recebe, naquilo que você transfere em termos de conteúdo. Então, problematizar é simplesmente indagar, é perguntar, é questionar, é levantar os problemas que diz respeito ao aspecto social. É quando você liga o primeiro passo ao segundo passo. Então, como é que você traz essa prática social? Quando você pergunta, quando você indaga, quando você questiona, então você traz para a escola. Terceiro passo diz respeito, dentro dessa sistematização, ao aspecto propriamente científico, ao aspecto instrumental, às técnicas que o professor domina, que pode, inclusive, incluir o aluno nesse domínio, nessa prática, para poder, dentro dessa prática, o aluno, de alguma maneira, se sentir acolhido pelo professor. Então, quais são as ferramentas, os instrumentos, os recursos didáticos, as metodologias, as técnicas que o professor tem para trazer esse aluno para essa discussão, para essa problematização e
consequentemente, levá-lo à compreensão dessa prática social. O quarto passo seria a catarse, que ele chama de catarse. Está aqui. A catarse nada mais é do que quando você traz o conteúdo, quando você traz essa discussão das práticas sociais dentro dessa possibilidade de discutir conceitos científicos, teorias científicas, na qual o professor domina e que o aluno também tem que dominar, que dentro dessa problematização, dessa reflexão, dessa interatividade, dessa instrumentalização que vai acontecer, que o aluno comece a pensar de forma diferente, que ele comece a construir o seu pensamento, que ele entenda que ali existe um processo de aprendizagem que tem que existir necessariamente uma correlação entre aquilo que está sendo dado em relação ao professor e também em relação à prática, à vida, à existencialidade na qual ele está inserido. O quinto passo, dentro dessa sistematicidade, que é o rigor metodológico da pedagogia histórico-crítica, diz respeito a um final de uma prática social na qual o aluno também ele já é outro nesse processo. Aconteceu ali uma transformação. Percebam que no primeiro passo é uma prática social na qual ele tende a relacionar a vida, a existencialidade dele para dentro desse conteúdo, para dentro da escola, e no final ele, nessa prática social, ele leva agora uma transformação, a uma transformação daquilo que ele entendia de sociedade e que talvez ele não concorde a partir das suas perguntas e a partir da sua problematização. Então, esses são os passos sistemáticos que eu devo seguir dentro de uma prática pedagógica da teoria histórico-crítica de Demerval Saviani, inicialmente falando. Dando continuidade, eu vou encontrar aqui o método de Demerval Saviani no seguinte aspecto. Tudo isso me parece muito claro, muito óbvio, tem que acontecer mesmo em relação ao professor e educador. Porém, um dos pontos que realmente aqui não pode faltar dentro dessa teoria é o diálogo constante, é o diálogo sistemático entre professor e educando, entre educando e os seus colegas e os seus pares. Isso tem que acontecer o tempo inteiro, dentro dessa relação de conteúdo e dentro dessa problematização, dessa discussão que vai acontecendo ao longo da aula, ao longo daquele ensino, ao longo daquela transformação educativa. Então, esse diálogo constante tem que acontecer sistematicamente. Isso levando em consideração os interesses dos educandos, os interesses dos alunos, dos estudantes. O tempo inteiro eu tenho que levar isso em consideração, porque se não há interesse por parte dos educandos, obviamente que a motivação ela vai se perdendo. E ao se perder essa motivação, o aluno não consegue avançar em termos de aprendizagem. Então essa aprendizagem ela vai acontecer de forma significativa se tiver o interesse em ambas as partes, tanto do professor quanto também do aluno. Lembrar sempre que não é só o aluno que tem que ter o interesse, o professor também tem que estar interessado, o professor também tem que estar motivado. Assim como a conjuntura escolar, a conjuntura educacional como um todo, todos têm que estar motivados, todos têm que ter esse interesse. Tem que também obedecer e visar o ritmo de aprendizagem. Você não pode simplesmente ir avançando em relação àquela questão da aprendizagem sem observar se o aluno está coerente, se ele realmente está adequado daquilo que está sendo passado, daquilo que está sendo construído em termos de aprendizagem. Então isso é muito importante, porque se não acontece, não observa esse ritmo de aprendizagem, alguns alunos vão se perdendo ou até todos. E o professor, às vezes, fica sozinho nessa empreitada de tentar construir a aprendizagem. E não pode. Então, para Demerval Saviani, é importante, dentro desse método, tentar acompanhar os ritmos de aprendizagem de todos os educandos, para que não aconteça uma perda de algum desses estudantes ou a totalidade desses estudantes na sua prática docente. É muito importante isso. Vamos avançar.